E esse saldo do grupo, esses 450, vão juntando de cada pessoa, a gente vai ter lá no final um montante, eu vou ter que distribuir mensalmente, todo mês eu tenho que zerar aquele caixa para entregar para contemplados. Então, se os primeiros meses fosse 100% taxa, nós não teríamos fundo comum nos primeiros meses, porque seria tudo taxa, tá entendendo? Logo, não teria contemplações nos primeiros 10, 15 meses, 20 meses, que nem o Raul está dizendo. Te pergunto, você já analisou um histórico de um grupo de consórcio? Você já viu um grupo de consórcio que nos primeiros 15 meses não tenha contemplado ninguém? Isso é um absurdo, eu nunca vi isso. Então, você falar que a taxa é cobrada todos os primeiros meses é uma mentira. Uma mentira. É uma mentira que tecnicamente está equivocada. Porque você tem adição de fundo comum e taxa administrativa, e o fundo comum entra em contemplações. Nos grupos que eu invisto, só para você ter um exemplo, deixa eu ajeitar aqui. Só para você ter um exemplo, do primeiro mês você já tem contemplações, mais de uma. Por quê? Porque você tem taxa e valor de fundo comum coletado. E esse valor é distribuído aos contemplados do mês. Então não existe esse papo furado de que primeiros meses é tudo taxa. No financiamento, sim, você olha lá, né? Os primeiros meses você tem lá, a tua amortização é mínima e o grande da história é a taxa, só o juro, né, melhor dizendo, né? Só você pegar uma tabela e você mesmo olhar. O que acontece em grupos de consórcio, em alguns grupos, existe o advento da taxa antecipada. Isso existe. Então, para você entender, olha, eles pegam, uma taxa é 20% por 200 meses, tá? Ela é diluída por 200 meses, tá? Só que ela não é diluída 100% igual nos 200 meses. Os primeiros 10 meses é uma taxa um pouquinho maior e depois é um pouquinho menor para equilibrar a balança. Mas um pouquinho maior quanto? É tudo taxa? Não. Né? Um exemplo, tá? Se a tua taxa lá ela é 20, 22%, tá? Nos primeiros meses vai representar 0,14 ao mês. E nos outros meses 0,10. É uma diferença pequena. É 0,14, 0,10. E na média você vai ter a taxa de 0,11. É assim que funciona na prática. De onde é que eu tirei isso? Análise de grupos, análise de cotas. Quantas cotas o Sardinha já teve para ele pegar e olhar lá nos balanços do grupo e poder dar essa informação? Eu já tive mais de 100. Eu olho minhas cotas, tá lá os dados, tá lá a arrecadação de fundo comum, no extrato do consórcio aparece tudo isso, meus amigos. Tá lá. É uma obrigatoriedade por lei administradora passar essas informações, você me entende? Então, cara, a gente tem que cuidar muito com a informação para a gente não passar a informação errada, entende? É complicado isso, sabe? Então, e outra, para finalizar essa parte, outra coisa que ele fala assim que é muito grave tecnicamente falando, né? O que interessa para eles, ele fala para a administradora, é ficar com o seu dinheiro imobilizado para eles. Qual é a fonte disso? Vozes da cabeça dele. Por quê? Porque também é uma mentira, um desconhecimento. Por quê? Já te explico. Olha o que acontece. Vou trocar a tela aqui. Bom, olha só. Como é que funciona, tá? Eu já expliquei, mas só para deixar redondo essa parte. A gente tem todo mês a arrecadação da parcela de consórcio que entra no grupo, né? Todo mês a gente distribui aquele dinheiro, né? Contempla a pessoa A, a pessoa B, a quantidade de pessoas ali que aquele saldo conseguir contemplar. Tem grupos que contemplam 2, 3, 10 pessoas, depende muito, até mais, tá? Mas, enfim, você tem aquelas pessoas que recebem. Esse dinheiro não fica com a administradora, ela é entregue para o contemplado. Então a administradora trabalha com o teu dinheiro. Onde é que você tirou isso? O dinheiro não está com a administradora, está com o cliente, está com o contemplado. É a lei que manda fazer. Ah, mas Gabriel, ele vai, se ele não comprar o bem, o dinheiro fica na administradora. Ele fica imposto à administradora, legalmente falando, mas aplicado a um fundo de investimento. Isso também é lei. E o rendimento desse fundo de investimento fica com quem? Adivinhe? Fica com quem? Com o consorciado. Não fica com a administradora. A parte da administradora é a taxa administrativa. Todo o restante é do cliente.